Agora teremos ele, diretamente do Reino Unido, Ulisses Neto, trazendo as últimas infos. O que você quer saber dele, meu querido Zuzu? Ulisses... Qualquer coisa que você... Qualquer coisa. Sobre a Europa. Vamos lá, Ulisses, primeiro boa tarde, obrigado pela sua presença ilustre aqui no programa. Queria saber como está a vacinação em Londres, que essa é a pauta do momento aí. É verdade, viu, Zuckerman? Aqui na Inglaterra, acho que na Europa, no planeta inteiro, só se fala de vacina, vacina, vacina. Em Londres agora são 3h38 da tarde. Eita. Quase 18 milhões de pessoas imunizadas no Reino Unido. É um dos países mais avançados nesse processo. E isso ajudou bastante o governo a definir um calendário para acabar com o distanciamento social, com as regras que foram impostas no país há mais de um ano, né? Por causa da pandemia do coronavírus. O Reino Unido hoje está vacinando as pessoas que têm acima de 50 anos. E a expectativa do governo é de que até julho todo mundo já tenha recebido a primeira dose. Até o finalzinho de agosto, setembro, toda a população britânica, 66 milhões de pessoas, tenham recebido as 2 doses das vacinas que estão sendo distribuídas aqui no país, prioritariamente Pfizer e AstraZeneca, embora o governo britânico tenha firmado vários acordos ao redor do mundo com vacina de sobra até, inclusive o governo britânico já anunciou que vai fazer grandes doações para o mundo em desenvolvimento assim que a sua população estiver vacinada. Como a coisa está andando bem aqui, aquela média de mais ou menos 350 mil doses aplicadas por dia, existe até uma pressão em cima do governo para acabar logo com o lockdown, mas os conservadores têm insistido bastante que não dá para colocar em risco, né, esse avanço todo, fazer com que o país volte àquela situação de abre e fecha que a gente está vendo aí no Brasil, né? Tantas cidades agora voltando a fechar, acho que o exemplo mais claro é o de Araraquara nessa semana, porque a gente não conseguiu avançar com a vacinação no Brasil. E aqui no Reino Unido o que eles querem é que esse lockdown, que é o terceiro lockdown do país, seja o último e que as restrições até 21 de junho estejam encerradas. Já se fala inclusive aqui em arenas com lotação máxima para jogo de futebol, estádio para jogo de futebol com lotação máxima durante o verão, também as casas de shows. Tudo isso, a expectativa que foi criada é de que no verão, aqui do hemisfério norte, período de julho, agosto, a vida já seja muito próxima do que era antes dessa pandemia. Agora me fala uma coisa que eu tenho curiosidade, porque, por exemplo, vai imunizar, né? Vai imunizar toda a galera. Se você pegar Estados Unidos, Israel também, mas Israel a população é muito pequena, aí a Grã-Bretanha também, todo mundo se vacinou. Como é que vai ficar depois disso? Vai continuar fechado o país? Porque esse que é o problema, né? Porque a pandemia é no mundo inteiro. Sim. Como é que vai ser turismo? Como é que vai funcionar isso? Eles já têm alguma... Você já sabe alguma coisa como é que isso vai funcionar? Esse ponto é bem interessante porque na segunda-feira, Emílio, o governo apresentou o calendário de relaxamento do distanciamento social, do lockdown, do retorno à normalidade, vamos dizer assim. Mas um dos pontos que ficou em aberto foi justamente isso, as viagens internacionais. A expectativa é de que o país continue fechado, sim. Aqui na Grã-Bretanha é mais fácil porque é uma ilha. Mas, ao mesmo tempo, é uma ilha cosmopolita, né? Os britânicos são passagem para o mundo inteiro. Londres é um hub internacional, vive disso, de estudantes internacionais, de negócios internacionais. A City of London é um paraíso fiscal não à toa, né? Porque atrai companhias do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, também tem a questão do Brexit, que coloca essa internacionalização da cidade em xeque, mas vá lá. O ponto é que os britânicos estão habituados a serem um polo mundial, um polo global. E com o coronavírus, essa realidade ainda deve demorar um pouco para retornar. A gente não espera aqui, por exemplo, que as viagens de quem passou pelo Brasil sejam liberadas nesse ano, em 2021. O governo tem hoje uma lista, que ele chama de lista vermelha, com 33 países, incluindo o Brasil. Basicamente, esses 33 países são países que são associados diretamente ao Brasil e à África do Sul, porque são países que têm essas variantes que se espalharam mais rapidamente do coronavírus. E a informação do governo aqui é o seguinte: essa lista vermelha de 33 países só deve aumentar antes de começar a cair. Então se fala até que nas próximas semanas os Estados Unidos podem ser incluídos nessa lista britânica de lugares que quem passou por lá não pode vir aqui para a Grã-Bretanha. Então, embora esse retorno para a normalidade esteja à vista, as viagens internacionais ainda devem demorar
para acontecer, ainda devem demorar bastante. A boa notícia é que hoje a Johnson confirmou que a vacina que eles estão produzindo em parceria com o laboratório belga, ela é muito eficaz para a variante brasileira, para a variante sul-africana e também a que está circulando nos Estados Unidos. Então, essa é aí mais uma luz nesse túnel enorme que a gente entrou durante a pandemia de coronavírus. Muito bem. Mais perguntas? Mais perguntas. Em termos absolutos e relativos, o Reino Unido vai tomando a dianteira, mas eu queria que você fizesse também um panorama aí sobre as outras potências, por exemplo, Alemanha, França, Itália, dentre outras. Aí a gente vê também que, óbvio, que a Sérvia, Dinamarca e Malta, também em termos relativos, no caso, per capita, estão logo após o Reino Unido na vacinação. Mas essas superpotências, como é que elas estão desempenhando no momento? Marinho, a União Europeia está fazendo um esforço coletivo de aquisição de vacinas. Alguns países tomaram medidas independentes, inclusive esses que você citou, mas, no geral, existe um esforço coletivo de aquisição e distribuição de vacinas. E como a União Europeia depende bastante da Pfizer e da AstraZeneca, a vacinação no bloco está atrasada por enquanto. Ontem, a AstraZeneca confirmou para a União Europeia, uma informação da agência Reuters, que não vai conseguir entregar nem a metade do que foi prometido para o bloco até o meio do ano, até o segundo trimestre agora de 2021. Então, na comparação com o Reino Unido e com os Estados Unidos, a União Europeia está bastante atrasada. A meta do bloco é imunizar 70% da população adulta até o meio do ano, mas como a Pfizer e a AstraZeneca não estão cumprindo o estabelecido com o bloco, é possível que essa meta não seja atingida. Mas existe um otimismo por lá de que a situação será regularizada dentro de alguns meses e até para exemplificar isso, hoje, por exemplo, Portugal anunciou que vai doar 5% dos 35 milhões de doses que eles têm direito dentro desse esforço coletivo da União Europeia. 5% das doses serão doadas para os países que têm relação com Portugal, né, que são ex-colônias de Portugal. O Brasil não entra nessa história, eles vão focar nos países mais pobres da África e também o Timor-Leste, mas Portugal já está planejando até fazer essa doação no segundo semestre, e o que indica que o país, que tem uma população também muito pequena, aí mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo, tem a expectativa. Opa, deu um pequeno... Deu um biquinho. Pequeno delay. Breaking news, pra gente não deixar a peteca cair. Pois não. Já saiu aqui uma informação que o Dória vai ter uma restrição de circulação, praticamente um toque de recolher, das 23 às 5 horas da manhã em todo o estado. Então tem balada. Das 23 horas até às 5 você tem que ficar na sua residência. Acabou de sair. É um resumão. E se a turma estiver na rua, o governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que irá restringir a circulação das 23 às 5 horas em todo o estado. A medida acontece depois do estado de um maior número de pacientes internados na UTI com Covid-19. Então, 11 da noite, todo mundo em casa. A gente sabe que até a balada vai funcionar. 11 da noite, todo mundo em casa. Não faz gracinha, não, gordão. A balada começa às 11 e vai até às 5 da manhã. Mas é o que está acontecendo, Emílio. Das 23 horas. É o que está acontecendo. Das 23 às 5 da manhã, todo mundo em casa. Fique em casa. Tranquilo. Óbvio. Vamos ver o que vai dar esse negócio. E se não tiver, o que vai acontecer? É multa? Vai preso? Tem essa informação, Zuckerman? Não, a primeira informação é Posso fazer um Deixa eu fazer follow-up? Não, já voltou. Mas pode falar. Fazer a pergunta aqui. Ô Ulisses, você tá me ouvindo? Quem é? O Bolsonaro? Tô ouvindo bem. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Que saiu aqui uma notícia dizendo que a Inglaterra vai infectar pessoas saudáveis para estudar o coronavírus. Eu faço essa pergunta porque se eu tivesse aí junto com a minha equipe fizesse esse tipo de estudo, eu seria aí mais genocida. Tem algum problema aí? O pessoal está reclamando, o pessoal está achando bom? Você tem essa informação aí, não? Sim. Esse é um estudo que foi anunciado na semana passada, né, de infecção das pessoas saudáveis com o coronavírus. Existe uma questão ética muito complicada entre os pesquisadores, porque ainda não existe um tratamento eficaz, embora o presidente do Brasil ainda bata na tecla da cloroquina, ivermectina e por aí vai. No mundo inteiro é ponto pacífico que não existe tratamento, protocolo algum para curar as pessoas do coronavírus. Existem medicamentos que ajudam casos graves e por aí vai, mas não existe tratamento precoce nem um protocolo específico para curar as pessoas do coronavírus de forma definitiva. Apesar disso, existem alguns medicamentos que funcionam nos casos mais graves
e existem também os procedimentos médicos para tentar manter as pessoas vivas, né, as que acabam entrando em situações mais graves. Então, superado esse debate, né, sobre a questão ética de contaminar pessoas saudáveis de propósito em uma doença que ainda não tem cura definida, os britânicos iniciaram esse estudo aqui na Inglaterra. E, na verdade, a expectativa é de que ele possa colaborar bastante, né? Justamente para entender as variantes do coronavírus, para entender os possíveis protocolos que serão adotados no futuro. E muita gente até se candidatou, né? Porque aqui no Reino Unido existe uma tradição muito forte nesse tipo de pesquisa, então não chegou a gerar uma polêmica, né, nesse ponto de fazer com que pessoas saudáveis sejam infectadas de forma proposital, porque os estudos científicos aqui são muito desenvolvidos e o que não falta é recurso financeiro, né? Então, se morre alguém, vai na conta de quem? Do Boris Johnson ou não? A conta é dos pesquisadores, sem dúvida alguma. Tá certo, um risco. tá bom. Quem entra tem que assinar muitas declarações, sabe que está correndo um risco, mas no final das contas é a ciência, é um investimento da ciência que aqui na Inglaterra é muito forte mesmo. Ô, Ulisses, mas é louco isso, né, Ulisses? Porque você só para completar, você faz a próxima. Porque se você pensar bem, né? Porra, cara, eu fico pensando, vocês estão no mundo desenvolvido, tem dinheiro. Verdade. Sim. Dinheiro teve aí, teve pesquisa, juntou empresa pública, empresa privada, universidade, tudo bem, a vacina veio rápido. Mas, cara, morreu gente pra caramba, porque o Reino Unido, cara, Reino Unido foi 1.800 por milhão de morte. Cara. Estados Unidos, 1.500, é isso, Estados Unidos, né? De milhão. Brasil tá em 1.100 e Argentina 1.200. A Alemanha que tem 826 por milhão, né? E é uma transmissão maluca, né? Todo mundo pega, é um negócio... Apesar de todo o investimento das vacinas, né, e tudo que foi feito aqui, de fato, o Reino Unido é, de maneira inequívoca, um dos países mais afetados do planeta, não só na saúde pública, mas também na economia. A economia britânica recuou quase 10% no ano passado, né? É algo muito forte, muito expressivo. Então, é um dos países mais afetados, sim, e ajuda a entender o desespero do próprio governo britânico em fazer esse investimento na vacina britânica, porque eles deram muitas bolas fora, o gabinete conservador, durante toda essa pandemia, mas a bola dentro que eles deram foi a campanha de vacinação e está dando resultado agora. Mas, sem dúvida, em números absolutos, em números comparados, em proporção, o Reino Unido é um dos países mais afetados do mundo. A situação aqui foi e continua muito ruim, tá? Os patamares ainda são bem elevados. O governo fez esse calendário para terminar com todas as restrições só em junho, justamente porque, nesse momento, os patamares ainda são altos aqui no país e a situação está longe de ficar boa na Grã-Bretanha, né? No Reino Unido da Grã-Bretanha. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta, estava esperando todos os colegas perguntarem sobre a vacina e tal, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, Luiz. Não sei se você tem informação que garantiram que vai ter, confirmaram a Olimpíada de Tóquio. Eu não sei se como foi essa notícia para a Europa, se vai ter algum país que vai recuar. Você tem alguma informação disso? Olha, aqui os atletas continuam se preparando, realmente, após essa confirmação da Olimpíada em Tóquio, os atletas continuam se preparando, porque essa foi a mensagem que o governo deu e que os organizadores da Olimpíada deram. O Reino Unido quer participar dessa Olimpíada. Existe a controvérsia realmente de vários países que ainda não sabem se vão enviar seus atletas, porque não sabem também como estará a situação da pandemia daqui a 3 meses, né? E mesmo assim também, se a gente pensar em lugares onde o coronavírus está muito disseminado, como esses atletas estão se preparando, se eles têm as condições para isso. Então, mesmo com a confirmação, o que é claro e que todo mundo concorda aqui é que serão jogos muito diferentes do habitual. O Japão só começou a vacinar agora, e quando eu digo agora é questão de dias, né? O Brasil, por exemplo, iniciou sua vacinação muito antes do que o Japão. Então, a situação ainda é bem complicada. Muita gente, apesar dessa confirmação, ainda não acredita que os jogos vão seguir adiante, mas, para te dar um exemplo prático, uma das grandes esperanças de medalha aqui do Reino Unido se chama Dina Asher-Smith, que é uma velocista, uma corredora aqui do Reino Unido, e na sexta-feira, inclusive, eu vou encontrá-la para gravar uma entrevista, e ela está nessa preparação para participar de Tóquio, porque os britânicos amam o esporte de maneira geral, amam torcer, e existe uma expectativa muito grande para os Jogos de 2020, né, que vão ser realizados agora no meio do ano de 2021. Tá, certo.
Ulisses, outro assunto que vem sacudindo o velho continente aí é a prisão do opositor do Kremlin, ferrenho, Alexei Navalny. Uma baita figura, tenho certeza que em breve vai ter muitos documentários sobre ele no momento que está preso pelas autoridades russas. Um grande dissidente, talvez o líder da oposição contra o Putin. E hoje a Anistia Internacional revogou o status dele como prisioneiro de consciência, né? Porque descobriram algumas declarações xenófobas dele do passado. Eu queria que você possivelmente introduzisse essa figura que está causando um rebuliço aí lá na Rússia no momento. É verdade. O Navalny é uma figura muito conhecida aqui no Reino Unido também, e todos os opositores, de maneira geral, do Putin acabam ganhando destaque aqui no Reino Unido. Porque se a gente for olhar o retrospecto do presidente da Rússia, já foram alguns casos de opositores do governo dele que foram atacados aqui no Reino Unido, aqui em Londres mesmo, né? Então, os britânicos sempre gostam de acompanhar o que está acontecendo na Rússia e, sobretudo, de dar palco para figuras como o Navalny, né? Como você bem citou, ele agora começa a aparecer com algumas contradições. E nunca se sabe exatamente se essas contradições estão vindo à tona porque seria uma contrapropaganda, vamos dizer assim, do governo russo, ou se ele, de fato, é uma figura polêmica. Mas o fato é que o Reino Unido tem uma relação que seria uma relação assim meio dupla ou meio dúbia com os russos, porque ao mesmo tempo em que com o governo russo, com o Vladimir Putin, existem muitos conflitos, né? O clima de tensão entre as chancelarias dos dois lados é quase que permanente. Tem muito bilionário russo que vem para cá, principalmente aqueles que romperam com o Kremlin, e que vêm fazer investimento aqui, que guardam seu dinheiro aqui. A região do norte de Londres é conhecida por mansões dos russos, o oeste de Londres também, a área de Chelsea, o que mais tem, por exemplo, são os bilionários russos. E a figura do Navalny é muito polêmica aqui no Reino Unido também, porque fica esse ponto em que é importante apoiar um opositor ao Vladimir Putin para fazer essa contraposição. Ele é um presidente que se mantém no poder desde o final da década de 90, mas ao mesmo tempo é difícil encontrar um opositor que tenha cancha política, que tenha peso político suficiente para ter um apoio, digamos, robusto político da Europa. No final das contas, nem o Reino Unido, nem a União Europeia ameaçam intervir na política russa fazendo um apoio direto aos opositores. É sempre algo muito sutil, uma nuance interessante desse jogo político dos dois lados, porque no fim também ninguém quer comprar uma briga mais pesada, mais a fundo com o Vladimir Putin. Ninguém quer. Acho que não. Muito bem. Eu quero passar aqui, esse aqui tem no aplicativo, é o podcast do Ulisses, recomendo a todo mundo, chama-se Londres Real, tem tudo, é a visão de um brasileiro, de um cara muito bacana que está vivendo em Londres, você pode baixar lá e acompanhar os episódios. Ulisses, obrigado pelo papo aqui com a gente, sempre é bacana quando você entra trazendo as notícias do velho continente e trazendo com essa sua categoria. Valeu, cara. Obrigado, viu? Valeu, garoto. O Londres Real volta essa semana. A segunda temporada começa essa semana. Na sexta-feira sai o primeiro episódio dessa segunda temporada. Tá no Panflix, em todos os aplicativos de podcast também. E a gente tem uma conta no Instagram, @LondresReal. Valeu. É isso, bom. Obrigado. Ulisses Neto. E também você está seguindo ele ou não? Eu sigo ele. Tem lá ele fazendo esporte. Ele estava entrevistando alguém, não sei se era um jogador famoso, se era o Adriano. Adriano. Muito bem. Muito bom. Ele é muito bom, Ulisses.